Boa tarde, William. Vamos iniciar aí mais uma aula, né, do conteúdo de matemática, né, da disciplina de matemática. Hoje é dia 25 de maio de 2020. Bom, nossa última aula, né, deve ter aproximadamente aí um mês, a gente começou a conversar sobre as equações polinomiais do segundo grau, né? Enviei uma aula, enviei alguns exercícios, você falou que estava com algumas dúvidas, né? Eu te pedi um e-mail, mas você demorou um pouco a responder, cara. E aí eu pensei que eu ia enviar a aula logo depois, e aí falei: "Ah, vou aguardar um pouco, né, quando enviar a aula, eu tento sanar essa dúvida dele". Então, eu não sei se você também chegou a rever a aula, cara, rever os exemplos, tentar refazer os exemplos, né, mas se você não fez isso ainda, faz, porque vai te ajudar a entender, tá. A gente viu então as equações polinomiais do segundo grau, vou revisar aqui rapidamente, mas tenta rever a aula, cara, e tentar fazer esses exemplos, tá bom? A gente vai avançar um pouco nesse conteúdo, tá? A gente vai ver uma forma de resolução, não sei se você conhece, mas com ela a gente consegue, resolver equações completas e incompletas, tá? Tanto equações completas quanto as incompletas, de uma forma, assim, que é até mais fácil, tá? Depende do caso, né, tem uns casos que são muito mais fáceis de fazer por esse método que a gente viu na aula passada, que é bem rápido. Mas, assim, se você aprender esse novo método, você pode calcular por esse, tá bom? Então a gente viu nesse último conteúdo o que que era a equação polinomial de segundo grau, viu a parte, né, de identificação dos coeficientes da equação de segundo grau, as equações que eram completas e incompletas, e os 3 casos, né, de equações incompletas com as suas soluções, tá? Identificação de coeficiente e verificar que se uma equação é completa ou não, a gente vai acabar vendo hoje, tá? Então, assim, eu não vou falar especificamente sobre isso. Eu vou começar a aula dando alguns exemplos de resolução de equações incompletas. Então, naquela aula que eu enviei, tem 3 exemplos, um de cada um, e aqui vai ter mais 3. Espero que esses exemplos te ajudem, tá? Então, eu nomeei como primeiro caso o caso que o b é igual a zero, eu não tenho o termo b, o coeficiente b, a equação tem essa característica aqui. Nomeei como segundo caso a equação que o c é igual a zero, e ela tem essa cara, esse formato. E como terceiro caso, eu nomeei o caso em que o b e o c são iguais a zero. E aí eu tenho essa característica aqui. Tá? Então vamos a esses exemplos que eu comentei com você agora, né? Bom, primeiro exemplo aí, 2x² igual a zero. É uma equação de segundo grau? É. Ela é uma equação de segundo grau, porque eu tenho um termo que está elevado ao quadrado, né, que eu desconheço, e o termo que está fazendo essa multiplicação por ele é diferente de zero. Cara, muito importante saber identificar os coeficientes. Então, isso aí é uma coisa que você tem que olhar lá, tem que aprender. Mas eu acho que é tranquilo para você, cara. Coeficiente que o a, né, é o que multiplica o x ao quadrado. Coeficiente a que é 2. E o coeficiente b, que é o que multiplica o x? Não tem. Tem algum termo ali somando mais x menos x? Não tem, o b é zero. Coeficiente c é o que está somando ali ao x ao quadrado, ao x, né, que aparece dessa forma. E ali também não tem nada, só tem o 2x ao quadrado, então o c aqui é zero. É definição de equação completa e incompleta. Uma equação ela é completa quando todos os termos são diferentes de zero, né, os coeficientes. Então ali ela não é completa porque tem o b e o c igual a zero, né? E ela é incompleta quando ou o b ou o c, ou os dois, né, são iguais a zero. Então aí a gente tem uma equação incompleta. Que equação incompleta é essa? Terceiro caso da equação incompleta. Como que eu resolvo esse terceiro caso? Então, é uma equação de segundo grau incompleta, que é a do terceiro caso. Eu tenho ali 2x² igual a zero. Então, eu tenho uma multiplicação de dois números que está resultando em zero. Para uma multiplicação c igual a zero, um dos dois números tem que ser zero. Não tem como eu multiplicar 5 por qualquer outro número. Por exemplo, que é diferente de zero, nunca vai dar zero, né? E não só o 5, qualquer número. Então, ó,
essa equação de segundo grau que a gente está vendo aí, para ela ser zero, um desses dois números estão sendo multiplicados, tem que ser zero. Bom, o 2 não é zero, né? O número 2 é diferente de zero. Então, a única possibilidade que eu tenho é do x ao quadrado ser zero. E o único número ao quadrado que é igual a zero é o próprio zero. Então, esse caso aí, ó, é muito fácil, cara. Sempre que o b e o c são iguais a zero, você não precisa fazer nada. É só você escrever que a solução da equação de segundo grau é x igual a zero. Só tem essa, tá bom? E essa equação aqui, ó, de segundo grau, como é que a gente resolve ela? Primeiro, identifica os coeficientes. O nosso a é 1, o nosso b é zero, ó, não tem nenhum termo ali multiplicando o x, e o c é igual a menos 9. A gente caracterizou esse tipo de equação de segundo grau como a do primeiro caso. Como é que resolve o primeiro caso? Como é que resolve esse tipo de equação? A gente tenta isolar o x, resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. Difícil? Não, tranquilo, ó. Eu pego aquele menos 9 que está ali, levo para o outro lado da igualdade, sempre que eu jogo para o outro lado da igualdade, ele troca o sinal, né? Troca a operação, ele estava diminuindo, passa para lá somando, fica 9 mais 0 que é 9. Ou ele é negativo, passa para lá positivo. Então, você tem ali x ao quadrado igual a 9. Existem dois números, né, que ao quadrado são iguais a 9. Como é que eu encontro esses números? O número ao quadrado, né, a potência, quando ela passa para o outro lado da igualdade, ele passa como uma raiz, tá? Mas existem dois números, né? Você pode parar aqui, ó. Dois números que ao quadrado são iguais a 9. Dois números que eu elevo ao quadrado que dá 9. Quais são esses números? O número 3 ou o número menos 3. Ambos ao quadrado, se você elevar ao quadrado, resulta em 9 a resposta. Tá? Então, a solução aí é 3 ou menos 3. São os valores que eu substituo ali no x, ó, aqui, ó, que faz essa equação ser igual a zero, que faz eu ter uma igualdade aqui, zero igual a zero. Tá bom? E o terceiro caso, né? Na verdade, não é o terceiro caso, é o terceiro exemplo, né? Segundo caso, eu tenho a equação ali, menos 2x ao quadrado mais 4x igual a zero. O nosso a é menos 2, o nosso b é 4 e o c é zero. É uma equação de segundo grau incompleta do segundo caso, né? Como é que eu resolvo ela? Eu resolvo fatorando essa equação, colocando aquele termo x em evidência. Como é que eu faço isso? Coloco x vezes, abro um parênteses, tá? Eu tenho que ver aqui, ó, qual o número que eu vou multiplicar por x, que eu vou encontrar menos 2x ao quadrado. Que número é esse? Menos 2x. E que número que eu vou multiplicar por x, que eu vou encontrar 4x como resposta? É o próprio 4. Então, x vezes 4 dá 4x. Você botou em evidência, você não muda em nada o valor numérico aqui, se você fizer certinho, mas você vai ter uma multiplicação, né, de dois termos que é igual a zero. E a gente acabou de conversar sobre isso, para uma multiplicação ser igual a zero, um dos dois números que estão sendo multiplicados tem que ser igual a zero, né? Um desses números é o x. Então, sempre que o c é igual a zero, uma das soluções vai ser x igual a zero. A outra, você vai pegar isso tudo aqui que está dentro do parênteses e vai igualar a zero. Então, vai ficar assim, ó, uma solução sempre, x igual a zero. A outra eu pego tudo que está aqui dentro do parênteses e igual a zero. Então, resolve a equação, pega esse menos 2x, ó, joga para o outro lado, ele passa para lá positivo, né? Vai ficar 2x. A gente vai achar aqui, ó, x é igual a 4 dividido por 2. Dividindo 4 por 2, você encontra 2. Então, a solução dessa equação é o x ser zero ou o x ser igual a 2. Tenho duas soluções. Tá bom? Bom, você sabendo identificar, cara, os coeficientes de uma equação do segundo grau, a gente vai caminhar para uma resolução que aqui no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara, que é uma forma de resolução de uma equação de segundo grau, talvez seja a melhor, né? Existem várias, mas ela é muito boa porque funciona em qualquer situação. Só que antes da gente ver essa fórmula, primeiro a gente vai ver o discriminante da equação, que é um passo, né,
que a gente tem que resolver antes para depois aplicar essa tal fórmula de Bhaskara. O discriminante da equação é representado por essa letra aqui, é uma letra grega, que se chama delta. Tá? A existência das raízes de uma equação de segundo grau, no conjunto dos números reais, depende do discriminante delta, que é dado pela fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Uma vez que pela fórmula de Bhaskara, para as raízes de uma equação do segundo grau, né, a gente usa essa fórmula aí, que a gente vai aprender a usar hoje, que é a fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é a fórmula que eu uso para encontrar o delta, esse b, esse a e c, são os coeficientes da equação. Então, você só vai conseguir calcular esse delta se você souber identificar os coeficientes. Então, tem que treinar isso aí, tá? E aí depois a gente vai aplicar, né, nessa fórmula que está aparecendo aí, que é chamada fórmula de Bhaskara. Repara que nela aparece a letra B, aparece a letra A e também o símbolo do delta lá, tá? Há alguns meses, né, eu vi esse meme aqui, ó, discriminante da equação, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Não sei se você viu em nenhuma rede social aí, ó, mas agora você vai até entender o meme, ó. Isso aqui é uma asa delta, né? E aí que eles escreveram a fórmula do delta, tá? Então, esse é o discriminante da equação. Vamos ver alguns exemplos de como se calcula isso? Então, você tem ali a equação de segundo grau. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Identificando os coeficientes dessa equação. O a é o termo que multiplica o x ao quadrado. Então, o nosso a aqui é 1. O b é o nosso termo que multiplica o x, menos 5. Preste atenção ali naquele sinal. E o c é o termo ali que não tem o x, que está somando essas duas parcelas, né? Então, o c é igual a 4. Fez isso. Vai usar essa formulazinha aí, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula você não pode esquecer, cara. Né? Então, você vai substituir, ó, o b ao quadrado, você vai trocar esse b aqui pelo número menos 5. O a que está aparecendo aqui, ó, você vai trocar pelo número 1. E o c que está aparecendo aqui, você vai trocar pelo número 4. Então, vai ficar assim, ó, menos 5 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes 1, né, que é o a, vezes 4, que é o c. Vai fazer essa conta. Só vai errar essa conta se não prestar atenção no sinal, né? Sempre o b ao quadrado aqui, né? Sempre o número ao quadrado é positivo. Então, menos 5 ao quadrado é igual a 25, né? Porque menos com menos é mais. E essa parte aqui, cara, que a galera confunde um pouco. Então, tem que ter cuidado aqui na hora de fazer essa operação aqui. Primeiro, cuidado, né? Eu acho que isso você não vai errar. Primeiro, você tem que resolver uma potência para depois resolver uma subtração. Então, não pode diminuir aqui primeiro. Mas eu acho que isso é tranquilo para você, mas tem muita gente que erra. O que você vai fazer aqui? Ó? Separa isso aqui em 3 números, né? São 3 números, né? Mas pega esse sinal que está aqui, ó, esse menos. Olha isso aqui como um menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 4, ó, menos 16. Se você fizer dessa forma, essa multiplicação, com as regras sinais, você não vai errar. Parece meio bobo, mas muitas vezes a gente erra aqui, tá? Aí a gente faz aquela continha ali, ó. 25 menos 16. 25 menos 16 dá quanto? Ouviu um 9? Isso aí. 25 menos 16 dá 9. Então, o delta é igual a 9. E acabou, tá? Quando eu pedir para você calcular o discriminante da equação ou calcular o delta, é só isso que tem que fazer. Identificar os coeficientes, usar aquela fórmula ali, que é uma fórmula que é tranquila a aplicação, tá? Mais um exemplo, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Nosso a é igual a 1, nosso b é igual a 4 e o nosso c também é igual a 4. Qual é a fórmula? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? O b é 16. O b é 16, o b é 4, já estou falando da resposta, desculpa.
O b é 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, que é 4. Tá? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Se você fizer essa conta aqui, né, menos 4 vezes menos 1, menos 4 vezes 4, 16. Isso aqui dá sempre 16? Não, foi uma coincidência. Se fizer 16 menos 16, dá 0. Então, esse é o passo a passo para fazer o cálculo do delta. Tá? Esse delta, ele é muito importante também para a gente, porque às vezes eles indicam alguns erros para a gente quando a gente fizer, né, realizar toda essa fórmula. Tá? Esse delta ele indica o número de raízes reais que tem uma equação de segundo grau. E o que são raízes reais? São os números reais que são solução da minha equação. A gente fala raízes, né? Porque geralmente quando a gente resolve, né, a fórmula de Bhaskara, né, faz o cálculo da equação de segundo grau, essa equação está sempre igualada a zero, né? Então, aí, por isso, né, a raiz é o valor que eu substituo numa equação e faz essa equação ser igual a zero, tá? Então, esse delta ele indica para a gente quantas raízes, quantas soluções reais, né, aí real aí é do conjunto dos números reais, existem, né, na minha equação, tá? De acordo com o discriminante, a gente tem 3 casos a considerar, né? Quais casos são esses? Primeiro caso, que o discriminante é positivo. Você fez o cálculo e resultou em um número positivo, um número maior do que zero. Sempre que isso acontecer, a gente vai ter uma equação que tem duas raízes reais e diferentes. Então, é uma equação que vai ter duas soluções, tá? Acho que a primeira que a gente fez, né? Ela, se a gente for calcular, ela tem duas soluções. O delta deu 9. Então, o número pode ser maior do que zero. Um número pode ser maior, né? Desculpa, gente. Desculpa, William, né? Desculpa. Várias desculpas, né? Mas o segundo caso, né? Um número ele pode ser igual a zero também, né? Maior do que zero, igual a zero. E quando isso acontecer, a equação vai ter duas raízes reais e iguais. Então, basicamente, a gente vai ter só uma solução. Tá? A gente vai calcular duas soluções, mas elas vão ser iguais. Tá? E o terceiro caso, o número pode ser positivo, ele pode ser nulo, né? Igual a zero, ou pode ser menor do que zero, um número negativo. Então, esse delta ele representa um número. Né? Você vai fazer o cálculo dele, vai sempre chegar a um número. Ele pode ser positivo, negativo ou igual a zero. E aí, quando ele for negativo, é só a gente escrever o seguinte, ó, que a equação não tem raízes reais. Essa fórmula que está aqui para a gente, ó, é a fórmula de Bhaskara, tá? É a fórmula de resolução da equação do segundo grau. Nela, a gente tem o b, que é o coeficiente b. Esse mais ou menos ali, você já vai entender o que é. Raiz de delta, a gente vai encontrar, né, vai calcular a raiz do número que a gente achou no delta. E o a é o coeficiente a, aquele 2 ali está sempre na fórmula, tá bom? E aí, como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Está quase acabando a aula, a última parte. Bom, existia um matemático, né, muito famoso da Índia, que era chamado de Bhaskara II. Tá? Essa fórmula, né, ela tem esse nome de fórmula de Bhaskara, mas não foi o Bhaskara que resolveu ela, né? Não é um método dele, né? Na verdade, ela é chamada de fórmula de Bhaskara só aqui no nosso país, no Brasil, porque por volta ali da década de 60, se não me engano, alguém foi fazer uma tradução, né, de algum livro referente a isso e acabou traduzindo como fórmula de Bhaskara. Esse erro ficou e aqui a gente chama de fórmula de Bhaskara. Qualquer pessoa que tenha terminado assim o ensino fundamental, que você conheça, se você falar fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau, geralmente é um conteúdo muito marcante que a pessoa vai lembrar, tá? Então tá aí a fórmula, né, que eu já te apresentei há pouco tempo. E aí eu vou dar alguns exemplos dessas soluções, tá? X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. A metade dela a gente já viu hoje, tá? Metade dessa fórmula é o cálculo do delta. Então vai ter que fazer a mesma coisa. Eu vou passar um pouco mais rápido, William, senão a aula vai ficar muito grande. Então vai identificar os coeficientes, tá vendo?
vai usar a fórmula do delta, do discriminante, vai substituir e vai encontrar o valor do delta. Inclusive, essa equação aí é uma que a gente fez o cálculo do delta ainda há pouco. Então, se você ficar com alguma dúvida, é só você voltar ao vídeo lá, que tem a solução dela, né? Esse passo a passo para chegar nesse delta. Chegou nesse delta, a gente vai aplicar essa fórmula aqui de Bhaskara, né? Uma equação de segundo grau, ela pode ter nenhuma solução, né? Nenhuma solução real, como a gente viu, né? Que isso acontece quando o delta é negativo. A gente pode ter duas soluções, tá? Isso acontece quando o delta é positivo. E ela pode ter uma solução apenas quando o delta é igual a zero. Então, esse mais ou menos que está aqui, ele, no caso, na verdade, a gente separa ele, né? A gente faz dois cálculos, porque a gente pode ter duas soluções. A gente separa esse mais ou menos em um x1, tá? Acabei fechando aqui sem querer. Deixa eu voltar. A gente tem um x1 e um x2. Tem gente que chama de x uma linha, de x duas linhas. O que significa esse número que eu estou falando com você, né? x1 e x2. Eles vão representar para a gente a solução da equação. Então, aqui, ó, x1, você sempre vai fazer a substituição. E aqui, nessa parte aqui, ó, do menos b, a gente vai usar o sinal de mais, tá? E o x2, nessa parte aqui, ó, a gente vai usar o sinal de menos. Então, o x1 e o x2 são os mesmos números que vão aparecer aqui. A única diferença é que um você vai somar, o outro você vai diminuir, tá? Bom, menos b. Então, você vai pegar lá, ó, vai olhar que o b lá é menos 5. Esse menos aqui é da fórmula, ele sempre aparece. E você vai colocar aqui o b. B que é menos 5. Mais raiz de delta. Raiz de delta, a gente achou que o delta é 9. Então, bota 9 ali. Dividido por 2 vezes a. O a é 1, então fica 2 vezes 1. No x2 vai ser a mesma coisa, só que aqui vai ser o sinal de menos, ó. Menos 5, menos raiz de 9. Tá? Então, a mesma coisa que está aqui, a diferença é o sinal, tá vendo? Um aqui é positivo, o outro é negativo. Faz esse cálculo aqui, cara, não é difícil. Dá para fazer tranquilo. Menos com menos, ó, tá vendo que tem dois sinais de menos? Menos com menos é mais, então aqui vai virar 5, tá? Raiz de 9 é 3, então vai ficar 5 mais 3, e 2 vezes 1 são 2. Então vai ficar 5 mais 3 dividido por 2, 5 mais 3 dá 8, e 8 dividido por 2 dá 4. Então o x1, a nossa primeira solução, é igual a 4. Como é que vai ficar o x2? A mesma coisa, basicamente, que está aqui, só que em vez do sinal de mais, aqui vai ser menos. Então, se você fizer menos 5, vai dar 5. Menos raiz de 9, então menos 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, as nossas soluções dessa equação de segundo grau é x igual a 4, o x igual a 1. O que é a solução? É o valor que eu substituo aqui, ó, pelo x, para que essa equação seja igual a zero, né? Os dois lados da equação sejam iguais, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, ficou uma aula bem grande, né? Tem bastante conteúdo na aula aí. Eu preciso, cara, que você me dê um parecer, me dê um feedback, né? Você entendeu, não entendeu, para depois a gente ver, né, essas dúvidas. Tenta dar rápido, né? Para a gente acabar não perder essa linha de raciocínio, tá? Mas assiste a aula com calma, pega o caderno, copia esse conteúdo, vai com calma, pesquisa algum exercício na internet, né, para você tentar fazer, eu posso te enviar alguns também, tá? E tem aqueles que eu passei, né? Eu acho que você não enviou a resposta. William, agradeço a atenção sua aí, cara, se cuida. Tchau para você aí, até a próxima aula, cara.